O título da mensagem de hoje é: Tire os olhos do cabrito. Desde janeiro, quando a gente ministrou, falando do filho pródigo e do irmão que fica indignado, a gente ficou para chegar nesse ponto da mensagem. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Nos permitindo Deus, nós vamos entrar nesse ponto. Muitas vezes, por estarmos olhando na direção errada, por estarmos com o nosso foco desajustado, foco desalinhado, a gente perde a oportunidade de viver o melhor de Deus. Nós estamos acessando tudo que Deus tem para nós estamos vivendo em Deus, com Deus e para Deus, segundo aquilo que Ele planejou. Ou será que a gente está sempre olhando para o cabrito? Como assim? A gente está sempre olhando para a vida do vizinho, ou porque a gente queria e o outro tem, ou porque a gente acha que é o melhor, e não consegue fazer o que Paulo disse. Paulo escreveu: mas uma coisa eu faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu não vou ficar olhando para o que ficou para trás, eu não vou ficar olhando o que o outro está fazendo de um lado ou do outro. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Deus tem algo comigo, Deus me criou como uma pessoa única. Cada um de nós aqui é único, ninguém é igual ao outro. Tem um alvo, tem um propósito, tem um objetivo. A nossa vida tem um propósito do céu. Para a gente estar aqui na terra, há um propósito do céu. A gente não está aqui só para curtir isso aqui, só para viver isso aqui. Há um propósito do céu para a nossa vida aqui na terra. Você crê nisso? Declara isso, diga: há um propósito do céu comigo aqui na terra. Eu estou aqui porque o céu tem propósito comigo e através de mim. Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós não podemos ver apagados. Jesus falou: a luz de vocês precisa brilhar diante dos homens. As pessoas precisam olhar para vocês e dizer: tem alguém servindo a Jesus ali. Eu não estou dizendo que a gente não tenha dias que a gente esteja cansado, ou que a gente tenha problemas, mas isso tem que ser exceção. Semana passada a gente falou aqui de Neemias. A primeira vez que ele se apresenta diante do rei, ele estava abatido. E ele vai dizer: eu nunca tinha me apresentado abatido. Ele era um exilado na Babilônia. Isso não é legal, não é gostoso. Mas ele ainda assim nunca tinha se apresentado como um pobre coitado ou vítima. Mas naquele momento, a dor da notícia que Jerusalém está destruída tira de Neemias aquele sorriso verdadeiro, tira de Neemias aquela alegria pura, e ele não consegue mudar aquilo. O rei percebe e libera ele para ir restaurar, e dá recurso, e oferece proteção na viagem e tudo mais. Jesus está procurando gente que possa representá-lo na terra. Eu creio que já chegou alguém aqui. Alguém que seja testemunha dele, mas representar Cristo vai custar, mas vai valer a pena. Representar Cristo vai custar, a gente vai renunciar, a gente vai ser julgado, a gente isso, a gente aquilo. Ontem eu fui ministrar, dando um exemplo ainda de ontem, lá na igreja do pastor Jô, terminou, falou: vamos comer uma pizza e tal. Falei: pastor, eu estou muito cansado hoje. Mas bateu um cansaço, parece que aquele acúmulo, sabe, bateu um cansaço. Eu conversava com ele abrindo a boca. Aí eu saí de lá, tal, pastor, eu falei: eu estou cansado, só vamos. Aí eu falei: não, mas vamos passar, está calor, vamos passar e pegar um sorvete. Pronto, irmão, tomei o sorvete e despertei. Fui dormir às 3, 4 da manhã já. Eu fui embora para descansar cedo. E eu tomei o tal do sorvete, irmão, aí já cheguei em casa, já animei, já não sei o quê, fui resolver umas coisas, fui dar mais uma alinhada na palavra de hoje. E aí o meu celular está travando por causa da memória cheia. Aí fui fazer uma limpeza, aí ele travava de novo, limpava de novo, travava de novo. Aí voltou o cansaço, já era 1, 2 da manhã, eu cansado. Eu falei: mas eu preciso liberar esse celular aqui, porque amanhã de manhã eu vou precisar dele. Porque a gente precisa fazer o que precisa ser feito. O que eu estou querendo dizer para você? Às vezes, representar Cristo vai nos custar alguns julgamentos desleais. Alguém vai olhar para mim, para você, no momento nosso de humanidade, e vai até ser desleal, vai até fazer um mau juízo,
vai até rotular, vai até taxar, ao invés de perguntar. Mas isso tem a ver com o caráter e com o estado espiritual da pessoa, e não com a gente. Jesus nunca parou por causa da forma como os outros o julgavam. Ele tinha um alvo. Eu vim fazer a vontade do Pai. Metanoia. Vamos fazer a obra de Deus com Deus. Vamos fazer a vontade do Pai. E tira os olhos daquilo que não é o melhor de Deus para você. Amém? Romanos 12, versos 1 e 2, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, é a gente que apresenta. Diga, eu tenho que apresentar. Apresenteis o quê? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. A quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Alguém veio cultuar o Deus vivo hoje aqui? Então, cultuar a Deus vai exigir muitas vezes. Não vou hoje porque eu estou desanimado. Você não aprendeu o que é cultuar a Deus ainda. Cultuar a Deus é oferecer um sacrifício. Inclusive no dia que estou cansado, desanimado. Lógico, gente, pelo amor de Deus, já passei por cirurgia, já passei por dias que falei assim, hoje não dá. Tá tudo bem. Lembra que eu falei das 3 palavras leveza? Eu não quero comprometer a leveza aqui. Mas a gente precisa tirar o comodismo. Porque se a gente deixar, a gente acomoda. Eu acabei de dar um exemplo que ontem eu estava muito cansado. E aí eu falei, eu vou dormir, amanhã eu vejo. Depois, na hora que eu dei uma despertada, eu falei, então já vou arrumar aqui esse celular para amanhã, tal, deixar tudo aqui, porque está travando, e eu preciso fazer uma limpa aqui, isso, aquilo e tal. Por quê? Aquela história de criança faz o que quer, ou o que deixam fazer, ou até onde dá. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, o que eu preciso fazer para que a minha vida avance e glorifique a Deus? Onde vai ser necessário Tá tudo bem aí, Eliseis? Tá tudo bem? Tá jóia? Glória a Deus, vamos com tudo. A irmã tá animada, irmão. Voltou da Venezuela, as coisas, o ar lá, o ambiente lá mudou, né? O que não era mais no ponto saiu, agora tá feliz da vida, irmão. Só falta uma coisa, mas é conversa para outro dia. O que Deus está nos levando a superar, a vencer, a subir de nível, a acessar novas oportunidades, a gente vai ser tentado a parar antes. Toda vez que a gente estiver diante de uma oportunidade dada por Deus, a gente vai ser tentado a parar diante daquela porta que muda a história, que muda cenário, que muda a vida, que muda a família. A gente vai ser provocado a recuar. Então Paulo escreve aos Romanos: irmãos, eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem um culto a Deus. Que culto é esse? O corpo de vocês em sacrifício vivo. Às vezes o corpo, a carne, o natural de vocês vai dizer, não dá. Eu estou muito chateado, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas eu vou entregar isso aqui a Deus. Eu acredito que Deus tem poder para mudar esse cenário. É na família, é no casamento, é no ministério, é na saúde, é na vida financeira. Deus tem poder para mudar esse cenário. Quem crê, diga, meu Deus tem poder para mudar esse cenário. Ele tem poder, e a gente precisa se posicionar nisso. Só que isso, volto a dizer, vai exigir muitas vezes um sacrifício vivo. Agora o sacrifício é vivo. Sabe por quê? Porque Deus está esperando um culto, uma adoração, uma disponibilidade nossa, agora aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, no céu não vai precisar evangelizar mais ninguém. No céu você não vai precisar se apresentar na igreja para servir. Não, sabe, pastor, é que eu não consigo, é que eu não posso. Tem gente que dá tanta desculpa, que nem o diabo acredita mais na pessoa. O diabo fala, caramba, você superou eu, você tem criatividade para arrumar desculpa. Vocês já viram gente assim? A pessoa inventa uma desculpa, outra desculpa, e não percebe que a vida está passando. A vida está passando. Irmãos, cada dia a mais é um dia a menos. Já parou para pensar nisso? Cada dia a mais é um dia a mais que eu vivo, glória a Deus por ele, mas é um a menos que eu vou ter aqui. Qual dia que vai chegar o meu fim? Não sei. Da volta de Jesus ou de eu partir, eu não sei. Mas cada dia que eu vivo, glória a Deus, eu quero viver intensamente amando Jesus e vivendo aquilo que Ele me mandou viver, que Ele me chamou para viver. Sacrifício vivo. O tempo de se apresentar é agora, lá no céu. Você não vai precisar, não, precisa de ajuda em alguma coisa? Lá não vai precisar procurar.
saber se precisa de ajuda em alguma coisa. Lá no céu a gente não vai precisar visitar os doentes, os órfãos, as viúvas, os necessitados. É aqui. O tempo de apresentar Deus, o tempo de superar a si mesmo, o tempo de além dos limites, o tempo de colocar Deus em primeiro lugar na vida, é aqui. Isso é um sacrifício vivo. Isso a Bíblia chama de culto racional. Só que não basta ser um sacrifício vivo, ele também tem que ser o quê? Santo. Deus não recebe qualquer coisa de qualquer jeito, Ele recebe o melhor que a gente tem a oferecer. Por isso, antes de Deus introduzir o povo hebreu em Canaã, na terra prometida, Ele usa Josué, o líder daquele povo, para proclamar uma santificação. Santificai-vos hoje, porque pela manhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por que mandou santificar? Porque maravilhas de Deus são resultado de um processo de consagração, de entrega a Ele. Lembra que eu falava agora há pouco sobre não perder a oportunidade quando há uma consagração? Os céus se abrem ali, quem lembra disso? Dá um glória a Deus. Josué fala sobre isso. Santificai-vos hoje, ou seja, se consagrem, porque os céus se abrirão sobre vocês e Deus fará maravilhas. Nós estamos aqui mais uma noite, nos consagrando a Deus, e eu creio que tem céus abertos, e quem está se entregando nesse culto, vai ter céus abertos para Deus fazer maravilhas na tua vida. E tem outro que está só assistindo, o outro se consagrar. Um está ministrando, um está participando e sendo ministrado, e o outro parece que ele está no jogo de tênis. Ele olha o que ministro quer ministrado, o que ministro quer ministrado. Nós somos chamados para viver, não para assistir. Essa mensagem ela é para mim, mas não é só para mim, é para mais alguém aqui? Ela é vida. Pastor, mas você não sabe como está a minha vida lá fora. Você sabe como está a minha? Não, pastor, mas aqui tem uma coisa que eu duvido se eu esteja passando. Não, provavelmente a gente está enfrentando lutas diferentes. Elas são diferentes. E para cada um que está carregando a sua sacola, ela é a mais pesada. Porque eu vejo a do outro, mas não pesa em mim. A que pesa é a que eu carrego. Quem entende o que eu estou dizendo? Então, se comprometa em fazer o melhor que você pode com aquilo que está diante de você. E se santifique. Se consagre a Deus. Cultuar é um ato santo. Por quê? Santo quer dizer separado. Nós separamos um tempo no nosso domingo para dedicar em honra a Deus. Se a gente não consegue fazer nem isso, eu fico pensando, como é que a gente vai olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu fiz o que o Senhor falou. O quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se a gente não conseguiu santificar um tempo para cultuar, santificar um tempo para orar, santificar um tempo para ler a Bíblia, santificar um tempo para se relacionar com Ele. Mais um ano passou, 2025. Quem leu a Bíblia? Quem não leu? E não é sobre uma competição e nem sobre ganhar estrelinha, é sobre acessar o conhecimento que vai nos dar a habilidade, capacidade de encarar os desafios. É saber responder como a Bíblia diz, para qualquer um que questionar nossa fé. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus deu exemplo, quando o diabo veio confrontá-lo, ele respondeu pelo que estava escrito, não pelo que ele estava sentindo. Ele olhou para o diabo e disse: você é o diabo e eu sou o filho de Deus. Podia, né, Pri? Carteirada, Jesus podia tirar a carteirinha de filho de Deus, eu tirava minha carteirinha de pastor, cada um punha a sua carteirinha. Jesus não tirou a carteirinha, filho de Deus, Messias. Tem gente que quer viver da história que viveu no passado. Teu passado não te apresenta. Sabe o que apresenta a gente? Sabe o que credencia a gente? E pelo amor de Deus, eu tenho muita história boa do passado, que a gente senta, bater papo e a gente conversa, e está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Errado é a gente querer construir um futuro com o nosso passado. O que tinha que ter sido construído com o nosso passado já foi, e a gente está aqui. O meu passado me trouxe até aqui. O que vai construir o meu futuro é o que eu estou fazendo hoje, não é o que eu fiz ontem. Vou dizer de novo. O que está construindo o meu futuro é o que eu estou fazendo hoje, não é o que eu fiz ontem. O ontem
Exatamente ainda tá? 24 horas. Você está entendendo que eu estou falando sobre medida de tempo. A Bíblia diz que nós somos conhecidos pelo passado. Cada um é conhecido pelos seus frutos. O que eu tenho que apresentar não é meu passado, é o fruto que eu estou gerando agora. Porque Jesus amaldiçoou uma figueira que estava à beira do caminho, cheia de folhas, cheia de flores, mas a Bíblia mesmo diz, porque Deus não esconde nada, não era tempo de figo. Não era? Então a figueira tinha que produzir figo? Não. Mas se não era tempo de figo, também não era para ter folhas nem flores. Mas ela tinha. É gente que é gogó pra caramba. Gente que faz parte do ministério Pavão de Cristo. Vocês conhecem a igreja Pavão de Cristo? A pessoa abre, já viu o pavão? Abre. Eu falo 19 línguas de anjos do primeiro nível do céu. Do segundo céu eu falo mais 34. Queria saber quando vai ser a minha oportunidade. Quando alguém me pergunta sobre a oportunidade, fala assim, ela já está aí, está cheio de gente precisando ouvir falar de Jesus. Inclusive tem cadeira vazia, ainda cabe mais alguém que você vai lá evangelizar e traz para cá. Porque a primeira oportunidade é sobre o perdido. Não é sobre se exibir. Não é sobre se exibir. É sobre ganhar um perdido. É sobre alimentar o faminto. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? A primeira oportunidade que a gente precisa é ser testemunha de Cristo onde a gente já vive. E tem gente que ainda onde convive tem um testemunho horrível. Testemunha tudo menos Jesus. A carne é bem testemunhada, o temperamento é bem testemunhado. Quando eu falo bem, entre aspas, está esse bem. O status é testemunhado, mas Cristo não. Nós precisamos apresentar Cristo a quem convive com a gente de tal forma que essa pessoa é arrastada no bom sentido a querer conhecer aquele que está governando a nossa vida, que reina sobre nós. É sobre isso. Então, Paulo vai dizer, se apresentem. Tem gente que tem que ficar procurando. É bíblico se apresentar, cristão se apresenta. Não, pastor, aqui é o meu chamado. Hoje eu estou cheio de alguns exemplos aqui bacanas. A Josi está anotando todos, olha, ela falou, crente pavão. A Josi anotou ali. Sabe qual que é o crente pavão, Liseide? Ah lá, é bom que eu falo essas coisas, a Liseide fica assim, depois ela fala, Ira, o que o pastor falou do pavão? Agora tem o crente 007. Ele é cristão, mas ninguém sabe. Tem o outro, o membro 007, ele é membro da igreja, a gente só sabe onde ele anda. De vez em quando a gente descobre. Só que a Bíblia vai dizer, se apresentem. O mesmo Paulo vai dizer sobre aqueles que servem, procure se apresentar aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Aquele que fala muito de Deus, pouco de si mesmo e nada dos outros. Muito de Deus, pouco de si mesmo e nada dos outros. Tem gente que fala muito da vida dos outros, compete falando bastante de si mesmo e não fala nada de Deus. Esses, a Bíblia manda se apresentarem, esses que querem prestar um culto a Deus. Esse é um mês de mudança de mentalidade. Irmãos, eu creio, esse mês, bloqueios vão ser quebrados, frustrações, decepções, traumas vão ser colocados por terra em nome de Jesus. Porque muitas dessas coisas, irmãos, graças a Deus, nem onde nós estamos vivendo hoje, mas ainda estão aqui, ó. Aí o irmão Ricardo vem e fala, pastor, conta comigo. Aí vem um gatilho aqui. Você lembra o último que falou, conta comigo, que ele fez com você? Alguém já foi tentado assim? Hã? Só esses 28 aí? Ou mais alguém? Eu preciso derrubar isso. Se eu acredito que o meu Deus faz novas todas as coisas, eu preciso acreditar em novas oportunidades. Na minha vida e na vida do meu próximo. Quem concorda comigo? Quem é que gosta de receber novas oportunidades da parte de Deus? Quem é que é a imagem e semelhança de Deus? Você acabou de dizer, eu gosto de receber da parte de Deus novas oportunidades. Eu sou igual a Deus, quando alguém precisar de uma nova oportunidade, eu também tenho que oferecer. Porque eu quero receber de Deus
Aí voltando que de manhã eu falei que a pastora Angélica, sempre que eu cito esse texto eu lembro muito dela, aconselhando um casal. A Bíblia diz, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês a eles. Quem é casado? A palavra de manhã fluiu, Zé. Foi poderosíssima. A mulher falou, quer que eu faça picanha para você, amor? Amor, você quer uma massagem? Eu falei, gente, não, e foi totalmente despretensioso, Deus sabe, ainda bem. Porque se é aquele recado mandado, Deus nem a unção não vai junto. Mas foi com unção. Como alguém já disse, né? Unção, outros não são, né? Ei, aquilo que vocês querem que os homens façam, façais vós a eles. Quem é casado e quer receber algo do cônjuge, seja o primeiro a oferecer. Amém. Estou vendo que os casamentos aqui estão incríveis. Incríveis. A irmã, você viu, é santo. E até fechou os olhos. Seja o primeiro. Cada um tem o seu jeito. E até aí está tudo bem, tá? A gente não é tudo igual. Mas é o meu jeito. Se eu pego assim no ar um suspiro da lindinha, que ela está com vontade de alguma coisa, a hora que ela descuidar, eu arrumei aquilo lá para ela. Eu não sei que essa mulher não ficou com vontade de ficar rica. Bate uma vontade de ficar rica aí logo, filha, que eu dou um jeito de correr atrás, né? Já que ela fica com vontade, eu vou, né, Pri? Pronto, a chave está aí. Brincadeiras à parte, calma, a gente se controla, está tudo sob controle. Mas é o meu jeito. E a gente está atento a servir com a medida que a gente quer ser servido? Ou a gente só cobra? A Bíblia vai dizer, e a gente leu agora na caminhada da sabedoria em Provérbios, que a sanguessuga gerou 2 filhas, e a bicha é tão acomodada, tão folgada, tão sanguessuga, que ela não gasta nem energia para criatividade no nome, ela põe o nome igual nas duas, dá. Tem gente que só quer receber. Esse mês, a nossa mentalidade vai mudar tanto que nós vamos dizer, Senhor, me usa para compartilhar, me usa para perdoar, me usa para estender a mão, me usa para levantar o caído, me usa para compreender quem precisa de compreensão, me usa para abraçar quem precisa de um abraço, me usa para acolher, me usa para procurar entender o lado do outro, ao invés de querer que o outro entenda o meu lado, me usa para mudar a mentalidade. Eu não vou viver mais com a mentalidade egoísta, egocêntrica, tudo eu, em volta do meu umbigo. Não, eu quero uma mentalidade cristocêntrica. Cristo em nós é a esperança da glória. Então em toda situação que tiver a ser resolvida, que Cristo seja exaltado e a glória de Deus vai aparecer naquele lugar. Mudança de mentalidade. Casamento não é uma queda de braço, nem braço de ferro. Numa dessas viradas, desses episódios, acho que da caminhada da sabedoria, eu dei um exemplo, ou foi aqui no culto de quarta-feira, não sei, sobre remar na mesma direção. Se estamos no mesmo barco, nós precisamos remar. A gente não precisa ser igual, e não fomos criados para ser iguais. Nós nos completamos com diferenças, com similaridades, nós vamos completando. Eu sou de braço e de perna, eu sou canhoto. Não de mentalidade, pelo amor de Deus, não me julgue. A mentalidade é do céu, gente. Calma antes que alguém... Aí daqui a pouco vai o sindicato. Vai. Calma. Respira fundo. Mas eu uso o braço e a perna esquerda para atividades. Só isso. Para pensar, eu uso o cérebro inteiro. Tem que tomar cuidado, irmão, senão a gente pode ser multado. A pastora já é o braço direito, a perna direita, cérebro inteiro também, tá? Irmãos, o problema não é que eu uso um lado, ela usa o outro. Na verdade, isso é uma bênção. A gente foi, e gostoso, que a gente vá de novo, né, filho? Lá em Fernando de Noronha. Fomos num passeio de canoa, ver o sol nascer. Eu que sou mais entusiasta do pôr do sol, fui ver o sol nascer, que também gosto, mas eu gosto mais do pôr do sol. Mas vamos ver o sol nascer, então está tudo escuro, você está no meio do oceano, irmão. Num mar cheio de tubarões. Num caiaque, Sandrinha, eu vou levar Belo Israel lá em breve. Torcendo para passar um tubarão do lado.
remando ao lado dos golfinhos. Você quer voltar, linda, lá? Fala para o povo ouvir. Quer fazer isso de novo? Essa experiência de novo, remar? Quer ou não? Não, é você que fala, você quer ou não? Com tubarão e tudo. Gente, então, eu vou falar para vocês, eu fui meio com receio, depois você chega lá, irmão, você fica amigo do tubarão. Gabriel, você chega lá, fala assim, não, eu comecei a desejar encontrar um tubarão, fui fazer um passeio lá que você segura no negocinho lá e afunda, e eu falava, caramba, tem que ter um tubarão por aqui, perto de mim. Eu sou aventureiro, mas quando eu viajei para lá, eu falei, não faço questão de tubarão muito perto. Quando chegou lá, eu estava doido para ver o tubarão de perto. Aí você chega lá, você já vai aderindo ao ambiente, você já vai ficando meio, sabe? Mas eu remava de um lado, ela do outro, e está tudo bem. Isso não é um problema. A gente ser diferente não é problema. Sabe qual é o problema? É quando a gente rema em sentido opostos. Porque aí eu vou remar para cá e ela vai remar ao contrário. O que vai acontecer com a nossa canoa? Vai ficar girando sem sair do lugar. Tem gente, em nome de Jesus, você já pegou essa visão. Se você entender isso aqui, o teu mês de fevereiro já começou bem. A gente fala muito de família aqui. Então quem não é casado não fica triste não, porque você já está recebendo instrução para quando casar. Então eu vou dar bastante exemplo de casamento, mas você leva isso para a sociedade, para a parceria, para a irmandade, para pais e filhos, para o que você quiser. Se o casal entender que cada um com a sua força, cada um com o seu jeito de remar, cada um com o seu braço forte, mas se remarem na mesma direção, eles vão chegar lá, glória a Deus. O problema é se eles ficarem brigando porque cada um rema de um jeito e remar cada um na direção oposta. Está cheio de casal que roda, roda, roda e não sai do lugar. Se você perguntar hoje, como é que vocês estão? A pessoa fala, quer que resuma ou que conta os detalhes? Conta os detalhes, ele vai contar um monte de coisa. Agora resume. Nós estamos igual quando você perguntou um ano atrás. Talvez tenha piorado um pouco, mas está igual. E gente, eu não estou, pelo amor de Deus, desprezando a dor ou a luta de ninguém. Eu estou tentando trazer luz e clareza a nós. Para mim serve isso aqui também, porque tem coisa que eu e a minha lindinha precisam melhorar. Você acha que não? Tem muito para melhorar. Mas graças a Deus está bom também. Vem melhorando, está como a luz da aurora, brilhando mais e mais a cada dia. Mas pode melhorar. Pode ou não pode? Então, humildade. Vamos remar na mesma direção. Quantas oportunidades a gente perdeu? Porque cada um quis remar de um lado. Porque na hora de uma palavra infeliz, a gente ao invés de, deixa, eu sei que se eu falar isso aqui não vai cair bem, vai dar ruim. Não, eu tenho que falar. E se eu não falar, não durmo hoje. Então tá bom, fala, dorme hoje, passa 15 dias sem dormir com a crise que você arrumou no casamento. Porque é a estupidez que às vezes a gente faz. É melhor ter que, respira, calma. Nossa, sobrevivi. E tem paz. Agora na hora certa a gente conversa daquele assunto e alinha com sabedoria. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Estamos nos apresentando nas áreas que nós queremos construir em Deus, até com sacrifícios vivos, santos e agradáveis a quem? A Deus. Tem que agradar a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o 2 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo. Tem gente que é expert nesse mundo, sabe tudo desse mundo, só não vive nada do céu. A pessoa é especialista em tudo que diz respeito às atividades, às conquistas, às modas, às tendências desse mundo. Surgiu algo novo, a pessoa está inteirada. Mas pergunta para ela sobre 3 páginas da Bíblia que ela leu nos últimos dias. Qual foi a última revelação que Deus deu a ela? E pelo amor de Deus, quando eu falo última revelação, por favor, não se compare com ninguém. Você é único, você é... Não, pastor, eu preciso ter uma revelação. Não. Eu peguei uma revelação aqui que eu preciso ser o primeiro a perdoar. Ótimo, tem gente que está há anos na igreja e não percebeu ainda isso. Não minimize, não menospreze a revelação que Deus te deu. Porque a gente compara muito. A gente às vezes, não, mas é porque o outro falou uma coisa, tá. A sua medida é essa, a medida do outro é a dele. E está tudo bem. O que Deus falou com você hoje? Não, pastor, eu vim aqui, estou esperando Deus falar, né? Que bênção, obrigado pela confiança. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Antes de vir para o culto, tenha tido já o seu momento com Deus em casa. Inclusive para pedir para Deus que tudo no culto contribua para aquilo que você precisa. Porque tem gente que chega aqui e me procura dizendo, pastor, tudo que eu orei, tudo que eu tratei com Deus, tudo que eu falei, até nos exemplos, até com as frases que o senhor falou aqui,
Eu contei para vocês de um tempo aí, que uma irmã me procurou no final do culto, e ela estava emocionada, falou, pastor, eu preciso te agradecer, O que foi? Pastor, até o termo que eu falei com Deus, e ela estava falando sobre uma situação de casamento. Até o termo que eu usei para Deus, a palavra, o Senhor falou, eu nunca tinha pregado aquilo daquele jeito, nunca tinha tido aquela revelação. Foi naquele culto, Deus deu por inspiração, ela recebeu, veio testemunhar, outras pessoas testemunharam e acabou. O que eu estou querendo dizer para você? O culto é a Deus, mas o retorno é para nós. O culto a gente oferece mas quando sobe a nossa entrega para Ele, volta a resposta dele para a gente. Quem não entregou nada tem o que de resposta? Quem entregou mais ou menos? E quem entregou muito? Prepara o seu culto antes. Senhor, hoje é dia. Como o salmista disse, Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Só que nos dias de Davi não tinha casa, não tinha templo, ele queria construir, nem pôde. Quem construiu foi Salomão. A arca do Senhor habitava atrás de cortinas, e Davi dizia, é melhor estar lá perto daquelas cortinas do que no meu palácio cheio de ouro e prata. Sabe por quê? Porque apesar de eu acreditar e saber que Deus está aqui, eu adoro a Ele, Ele está aqui no meu palácio cheio de ouro e de riqueza, lá, no meio daquela simplicidade, a glória de Deus flui plenamente. É sobre isso. Se prepare. É na quarta, é no domingo, é o dia que for. Senhor, eu vou acessar um novo nível, através de uma transformação. Eu vou acessar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, através de uma renovação do meu entendimento. Eu não vou ser acomodado. Irmãos, em fevereiro, a gente está nessa visão de metanoia. Deus vai empurrar, vai sacudir os acomodados nessa casa. Amém. Pode me sacudir, Deus, eu já falei com Ele. Se você tiver alguma coisa para falar, fala. Se você tiver que falar, fala para Ele. Eu já falei, pode me sacudir, Deus. Eu não quero viver mais um tema ou uma série com um título bonitinho. Eu quero viver o que Deus anunciou que eu ia viver. Só que eu vou ter que me entregar. Eu quero essa mudança de mentalidade, eu quero parar de justificar a minha vida no meu passado. Tem gente perdendo o futuro porque está andando olhando para trás. Isso é tragédia, gente. Dirige o carro olhando para trás, o que vai acontecer? Vai ter um acidente. A gente entende isso sobre carros, aí como alguém diria, isso não é sobre carros. Quem dirige sua vida olhando para trás vai ter o quê? Pois é, a gente entende com carro, mas quando fala vida, buga. Vamos tentar de novo. Quem dirige o carro olhando para trás, vai acontecer o quê? Vou dar mais um exemplo para facilitar. Se eu andar aqui nessa plataforma, nesse altar, tem ali o degrau. Olhando para trás, o que vai acontecer? E se você conduzir sua vida e eu conduzir minha vida olhando para trás, o que vai acontecer? Não é possível que eu vou ter que cair aqui para entender. O sangue de Jesus tem poder. Mas às vezes é melhor eu cair uma vez só e não ter que ficar, né? Gente, tem que desenhar. Que a gente tem medo de reconhecer que olhando para trás a gente não constrói um futuro. Porque se a gente reconhecer, aí a gente vai entender que nós somos responsáveis. Pai, eu olhei para cá, eu vi um alinhamento de planetas, 2 carecas barbudos. Alinhamento, pareceu. É olhando para frente. Deus vai alinhar as coisas. Vai começar a acontecer. Mas olhando para trás não tem nada para ser mudado. Eu não consigo voltar lá. Então, não seja acomodado, não se conforme com esse mundo. Mas todo mundo é assim, todo mundo... Não, mas eu sou de Deus, eu sou do céu. Eu estou só de passagem aqui, o meu negócio é diferente. Mas transformai-vos. Está mandando transformar o mundo? Me ajuda? Está mandando transformar o quê? Quem? Eu mesmo. Para de querer transformar quem está do lado de fora, se você não transformou nem quem está do lado de dentro. A pessoa é a mesma. Não, sabe o que é, pastor? Eu nasci assim. Você nasceu pelado e graças a Deus está vestido aqui. Porque se vier pelado não entra. Quando você nasceu, você não sabia andar, falar. Quando você se sujava, para não falar, sabe? Tinha alguém que limpar. Graças a Deus eu creio que aqui ninguém precisa que o outro limpe.
A gente foi mudando? E por que parou? Cuidado com o orgulho. O orgulho faz a gente pensar que a gente já chegou no auge, já atingiu o máximo. Eu já sei tudo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. A dificuldade, vamos dizer assim, de Deus, não é com quem erra. É com quem não reconhece seus erros, não confessa e não deixa. Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa o erro, confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia e prospera. Vamos avançar. Eu preciso ser transformado. Como? Renovação do entendimento, uma mentalidade nova. Agora eu não penso só do jeito da terra, eu penso igual ao céu. Quantas pessoas eu vi lutando, querendo que as coisas fossem de um jeito, e Deus falou, calma, confia em mim. E a gente se debate. Depois que veio o resultado, Deus, não é que foi bem melhor desse jeito que o Senhor fez? Quem já teve experiência assim? Eu, inúmeras. E aí no final a gente fala, eu queria agradecer a Deus, ainda bem que não foi do jeito que eu queria. Ainda bem que não foi do jeito que eu pensava, ainda bem que não foi do jeito que eu planejei. O problema é quando a gente se torna bruto, arrogante, soberbo, ingrato com Deus, que não lembra do cuidado que Ele teve com a gente, da bondade, da misericórdia, de quem Ele levantou para cuidar, para interceder, porque a gente começou a ouvir as pregações do diabo que vão jogando a gente em rota de colisão com aquilo que é de Deus na nossa vida. Tudo que é de Deus na nossa vida, o diabo vai tentar colocar a gente em rota de colisão, para a gente não ouvir Deus. Renova o entendimento. Por que eu preciso renovar meu entendimento? Porque senão, daqui a pouco, eu estou achando que eu já sei tudo, que eu estou tão cheio de mim mesmo. Sabe, pastor, eu nem leio mais a Bíblia, porque eu já li a Bíblia inteira uma vez, então eu não preciso ler de novo. Irmão, toda vez que eu leio a Bíblia, e eu não estou falando de leitura de ponta a ponta, estou falando de todo dia, qualquer texto leio, Deus sempre traz algo novo, e mesmo que Ele traga algo velho, entre aspas, Ele traz em outro cenário, outro momento da minha vida. Quem já percebeu que é assim? E vem renovação ali. Tem vida renovando hoje aqui. Para que tudo isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Eu quero acessar. Nem tudo que é bom é agradável. Não, como assim, pastor? Claro que é. Não. Você quer ver só? Comer salada, fruta, verdura e legume é bom para a saúde? Quem é que acha agradável comer bastante fruta, verdura e legumes? Eu sabia que ia surgir umas vozes femininas dizendo, eu gosto. Ai, pastor, eu me divirto. Eu queria ouvir eu gosto, pastor. Vixe, eu sou ligado no chuchu. Brócolis, pastor. Jiló. E, gente, eu gosto de batata, não é batata frita só não. Calma. Julgadores. Escondidinho. Batata, cenoura, gosto de chuchu, abobrinha refogada, maravilhoso. Estamos chegando já lá. Agora já tem que pensar mais. Beterraba eu gosto, se não como sempre, porque nem sempre ela está lá. Brócolis. Mas irmão, você fala comigo de picanha, uma tulipinha, a linguiça apimentada. Vamos começar a falar em mistério aqui. Agora, nem tudo que é bom é agradável. É bom para o seu corpo, para a sua saúde, fazer atividade física? É agradável? Engraçado que eu vi bastante vozes femininas agora de novo. As irmãs daqui estão manhacas, sangue de Jesus sem poder liberta, Senhor. Mas é sobre isso, mas é bom para a saúde? É. Então sabe o que Deus está dizendo? Rogério não seja um conformado, não seja um acomodado, mas vai se transformando. Como? Tendo o entendimento de que criança faz o que gosta e o que quer, adulto faz o que precisa. Se é bom fazer atividade física, eu vou fazer. Se é bom reeducação alimentar, eu vou. E se é bom, Rogério, dormir melhor, eu vou dormir melhor. Se é bom fazer as contas antes de sair gastando, fazer um planejamento financeiro, eu vou fazer. Se é bom ler a Bíblia todos os dias, orar, jejuar, eu vou fazer, mesmo que não seja agradável. É bom perdoar, mas eu não quero perdoar, eu quero sangue. Olha para o sangue de Jesus e libera perdão para o próximo. Não é agradável perdoar quem nos fez mal, não é agradável. É agradável?
Gente, é agradável perdoar, abraçar e dizer: eu te amo, você que falou mal de mim, você que tumultuou a minha vida, você que foi ingrato, como eu te perdoo e te amo. É gostoso? É agradável? Agora é bom pra gente? Porque aí a gente consegue caminhar leve, aumentar a velocidade de conquistar o que Deus tem pra gente. Nós vamos viver o que é bom, para que seja agradável e a gente acesse a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Sobre isso. Nem sempre o que faz bem pra gente é agradável. Tem gente que tá assim: vai pastor, não aguento mais te ouvir. Pois é, não tá bom, mas é agradável. Vai produzir algo. Aliás, é bom, pode não estar agradável, mas no final você vai ver que vai dar bom, porque a hora que você tiver uma luta, você vai falar: eu recebi uma palavra, eu estou preparado, agora eu estou entendendo como valeu a pena. Aprender um idioma novo é bom? É agradável? No. Israel essa semana na escola. Chegou lá, primeiro dia de aula. Quando voltou: e aí Israel, como é que foi? Essa escola agora, ele está no colégio adventista. Ele foi lá, a professora, eu já fiquei inchado, eu e a pastora. A professora chamou a gente e falou: então, fiz a entrevista com ele, que tem entrevista, isso e aquilo, aí pergunta e tal, e leva lá, e é só ele com ela lá, a gente nem pode participar. Eu não tenho estrutura para ouvir o que eu ouvi desse menino. Eu falei: o quê? Perguntamos para ele isso, aquilo, quer estudar aqui, quero. E por que você quer tanto estudar aqui? Ele falou: porque essa escola fala de Jesus. Eu também. Lição de casa está indo bem, graças a Deus. E aí, primeiro dia de aula, voltou: e aí Israel, como é que foi o inglês? Aí eu estou numa ligação atendendo uns alunos, mentorado, trabalho e tal, e ouvindo a pastora e o Rogerinho rindo, se acabando de rir. Eu falei: meu Deus do céu, preciso terminar isso aqui logo, que eu quero rir com eles antes que acabe a graça. E é ruim você chegar e os outros tentam replicar a risada, já foi. Você chega e fala: conta pra mim. Aí eles falam: nossa, você precisava ver. Aí eles contam, não tem a mesma graça. Quem já teve essa experiência? A primeira é única, é exclusiva. É a primícia da risada. Aí como é que foi? Eu falei: e no inglês? Não entendi nada. Mas nada. Eu entendi 2 palavras. Quais, né? Mesma coisa que meu. Quais? Bom, já é um começo. Israel. Meu nome em inglês também é Israel. E a segunda? Quando eu falei: você não vai falar nada em português? Ela falou: no. Eu sei que ela falou não. Acabou, já começou. Joia, gente. Gente, não é agradável acessar uma linguagem nova. Eu lembro de um professor que começou a dar aula de inglês pra gente uma época, e ele falava assim: não importa se você vai acertar ou errar a resposta da frase, importa é você falar. O que trava a gente a aprender um novo idioma é a vergonha. É a vergonha. É o medo de errar. Não é, Ju? A Ju falou que ia dar aula de inglês aqui na igreja esse ano. Depois nós vamos tratar ela e a Pietro sobre isso. Mas vamos uma parte de cada vez. A Lala ficou vermelha. É bom receber aula de inglês? É ou não é? Agora é agradável para ela que ficou constrangida? Não. E Deus quer nos desafiar a viver o que é bom, mesmo que no primeiro momento seja desagradável para o nosso natural. Tem conversa que a gente vai ter que ter com amigos, com familiares, com irmãos, com o cônjuge, que são boas, mas na hora não são agradáveis. A gente equilibra as coisas, ora, jejua, consagra, desarma, guarda as facas e todos os objetos cortantes e ameaçadores na casa, e senta para ter aquela conversa, até que aquilo que é bom também se torne agradável. A pessoa, quando começa a academia, primeiro dia, é bom fazer atividade física? É agradável o primeiro dia de academia? Horrível. Segundo dia você não quer andar. Aí a pessoa fica uma semana sem ir porque está com dor, toma Dorflex todos os dias, e dali uma semana vai de novo. O que ele vai sentir de novo? E aí ele toma Dorflex de novo, fica mais uma semana sem ir, e vai de novo. Vai sentir o que de novo? Porque ele não transiciona daquilo que é bom, que é necessário ser feito, para tornar aquilo agradável. Quem entende o que eu estou dizendo? Hoje, para mim, eu chegar aqui e pregar a palavra é agradável pra caramba. Eu amo pregar. Mas no começo, mesmo sendo bom, é bom ter alguém que prega a palavra, mas não era agradável para mim. E vou ser sincero, às vezes eu sou convidado para pregar em lugares que as pessoas falam: que benção, você vai pregar lá? Eu falo: benção porque não é você, sou eu. Eu que vou ficar sem dormir, eu que vou ficar tenso, eu que vou ficar preocupado. Lá em Manaus, o nível da conferência da madrugada estava extraordinário. As 2 madrugadas que eu fui dormir, que eu ia pregar, eu não dormi. E as 3 anteriores já não dormi de antecipação. Depois de 5 dias que eu estava em Manaus, falei: agora que eu preguei, agora eu posso dormir. Aí preguei, falei: agora eu vou dormir.
A apóstola até falou, filho, amanhã você prega de novo. Eu falei, não durmo de novo. Mas é bom, depois que eu preguei, que bênção, a palavra, glória, ficou agradável. E onde acessa o perfeito? Quando o bom se torna agradável. O que Deus tinha para mudar em nós mudou. Agora estamos sendo aperfeiçoados. Esse é um tempo de aperfeiçoamento. E ainda bem que você não perdeu o encontro de hoje. Estamos sendo humildes o suficiente de dizer, Jesus me aperfeiçoa, eu preciso. Mais alguém? Põe o tópico aí para mim, por favor, que eu vou dar uma esticada. Não tenha medo de um futuro governado por quem? Sabe, a gente precisa ter fome das coisas de Deus, a gente precisa querer as coisas de Deus. Eu vejo gente com medo de ter filhos. E assim, nisso aí eu posso falar com autoridade. Gente, eu e a pastora tem mais filho do que juízo e dinheiro. Então, vou dizer, a gente tem 3 na terra de sangue, 2 do coração, um monte na fé e tem um ainda no céu. Tem. E eu vejo gente dizer assim, não quero ter filho porque esse mundo corrompe. Esse mundo, quem aqui já ouviu alguém falar assim? Não vou nem perguntar se foi você. Tem medo de ter filho porque colocar filho nesse mundo que está assim. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não preciso ter medo de um futuro que é governado por Deus. Ainda bem que alguém tem aqui. Eu não preciso ter medo de um futuro governado por Deus. Deus vai desbloquear, vai começar a aparecer as irmãs buchudas aqui. Grávidas, vai. Você viu, amor? E agora eu estou confiante. Vamos engravidar? Calma, espera o culto acabar. Depois vocês engravidam. Deixa eu terminar de pregar, por favor, calma. Vai sair correndo aqui os dois. Pastor, bateu a coragem, se não for agora, não vai ser nunca mais. Então calma. Mas Deus está lá, irmãos. Deus está em 2026, 27, 30. Enquanto o mundo existir, Deus está. O mundo não existe mais, Deus está. Está também. Ele é eterno. Então eu não preciso ter medo de um futuro governado por Deus. Sabe por que eu tenho que ter medo? Tenha assim cuidado em não construir seu futuro com a mentalidade errada. Constrói um futuro com a mentalidade dos outros. Constrói um futuro com a mentalidade negativa, com a mentalidade impregnada pelo mundo, com a mentalidade de escravo, ou de filho imaturo, mimado e desperdiçador. Em nome de Jesus, esse ano eu não vou ter que suportar. Não, fevereiro é sem filtro, vamos subir o nível de mentalidade? Gente chata. Quando chamou, você não falou meu nome, vai tomar banho. Igreja, terça-feira, só um exemplo, tá? Não vamos, não sei. Terça-feira nós vamos no cinema, quem quiser ir, vai. Você não me convidou. Meu irmão, teve uma família que saiu da igreja anos atrás, isso aí faz tempo, tá? Não estou desabafando, não estou nada, só para contar um caso para vocês. Porque teve o meu aniversário de quem? Meu aniversário é convidado, é uma listinha VIP que é convidado? Quem que é convidado? Inclusive daqui a pouco chega, tá? Maio tá ali, você nem faz, já vai se organizando aí. Eu gosto de festa. Graças a Deus, só quando eu tô, ano passado eu não queria festa, acho que eu estava meio desanimado ano passado, meio triste, senão eu estou feliz pra caramba. Senão vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Pastor vai fazer festa surpresa para mim. Se ela tiver dificuldade, eu ajudo ela a organizar minha festa surpresa. Vocês ajudam ela, por favor. Esse ano, não é possível que eu não vou ter umas 3, 4 festas, porque esse ano eu estou animado. Ano passado eu não queria nenhuma. Esse ano eu quero um monte. Pastor, você está sendo mimado. Não, eu estou pedindo abertamente. O mimado é aquele que fica, ele não comunica e reclama que não fizeram. Ninguém fez. Ninguém me chamou, mas você falou que você estava disponível. Aí a família falou, agora foi a gota d'água. Estamos saindo da igreja. Por quê? Porque o pessoal que estava organizando a lista não mandou uma mensagem exclusiva para a pessoa dizendo, queridinho de Jesus, florzinha de Jesus, você vai vir no aniversário do pastor? A pessoa não estava vindo na igreja porque tinha brigado com o outro. Aí é aquela coisa, as ovelhas brigam e o pastor se lasca. Um brigou com o outro, ficou de beicinho um para cada lado. Eu não vou na igreja porque eu vou ter que ver aquela pessoa, não vou na igreja porque eu vou ter que ver aquela pessoa. E estamos anunciando o aniversário, estamos anunciando. Aí quem organizou não mandou um convite exclusivo. E nos grupos fica falando, gente, vai ter um aniversário. Fala ou não fala, gente? A pessoa não vem no aniversário, quem tinha que ficar chateado? O aniversário é de quem? Estão roubando até meu aniversário, gente. Vocês não fazem ideia. Tinha que ter insalubridade, pastor. Tinha que na aposentadoria ter lá o benefício a mais, entendeu?
Mas está tudo bem, Jesus cuida. Irmãos, eu estou falando isso com uma felicidade, estou leve, estou em paz, leve pra caramba. Mas saiu a família da igreja. Família que a gente cuidou, casou, apresentou filho, cuidou em velório, fez tudo. Porque quem estava cuidando da lista não mandou uma mensagem particular dizendo: você não vem no aniversário do pastor? Isso é coisa. Perdeu uma aliança boa. Perdeu um círculo gostoso de amizade, não perfeito, mas saudável. Não deixe isso acontecer com você. Pastor, está difícil meu casamento. Pergunta para os outros que não tem casamento. Tem gente que troca de cônjuge. Alguém dizia assim: não, Fábio Júnior falou que entende de casamento. Não, Fábio Júnior entende de divórcio. Quem entende de casamento é o vozinho que eu fui celebrar bodas de ouro, 50 anos de casado. Esse entende de casamento. Com a mesma mulher, mesmo marido. Fábio Júnior entende de divórcio. Não, porque ele casou 7 vezes. Não, ele divorciou 7 vezes. Ei, não seja imaturo, escravo do temperamento, escravo da mágoa, do ódio, do ressentimento, da religiosidade. Seja escravo. Não seja mimado e nem desperdiçador. Quando eu falo disso, vamos lá para a gente finalizar essa mensagem hoje. Lucas 15, verso 11 na NVT, do 11 ao 19, é uma linha só. Jesus continuou: um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. O pai dividiu o bem entre os. O pai tinha quantos filhos? Quantos pediram a parte da herança? Quantos receberam? Pronto, guarda isso. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas, se mudou para uma terra distante, onde tudo que tinha por viver de forma o quê? Desregrada. O 14 diz: quando o dinheiro acabou, uma grande fome espalhou pela terra, ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, esse homem mandou seu campo cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Aí a atitude: vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado. Eu sou ligeiro, vocês pensam o quê? Seu filho, por favor, trate-me como seu o quê? Esse filho caiu em si. Só que teve que doer. Que em nome de Jesus não precise doer, que a gente aprenda com a maturidade. Mas se tiver que ser com a dor, pelo menos seja humilde para aprender. Porque tem gente que passa pelo processo da dor e ainda não aprende nada. E eu já olho e falo assim: vai ter que passar de novo o processo da dor. E nós vamos ter que acompanhar de novo. E nós vamos ver chorar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Irmão, quantos que eu já vi fazer isso aqui? Volta. Ih, pastor, estou aqui porque deu ruim. Não aprendeu? Não. Põe o tópico, por favor, presta atenção aqui comigo. Subir o nível da mentalidade exigirá o quê? Cair em si e ser o quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Fala comigo: Deus resiste ao soberbo. 3 vezes, vai. É isso. Tem que cair em si e ser humilde. Eu errei, pai. A culpa não é da crise que assolou o mundo. Ele não voltou falando: sabe o que é, pai? Bateu uma crise aí, eu não estava preparado, você não me treinou direito. Ele não chegou dando desculpa. Para com esse negócio de voltar dando desculpa. Volta reconhecendo o erro. Ele voltou dizendo: eu errei, eu estou errado. Acabou. A conversa nem estica. A honra vem. Por quê? O orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Quando aquele filho volta para o pai com humildade, na sequência ele é honrado. Quem volta com desculpa justificativa, cheio de argumento, continua na vergonha. Por isso que tem cenário que não mudou, por isso tem vida que não sai do lugar. Pelo amor de Deus, vamos ser humildes, amém? Aí, o verso 20 ao 24 está escrito assim, ó: então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno mais de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa tragam ao quê? Porque a humildade precede a melhor roupa da casa, e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos.
Pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a fazer o quê? Diga a humildade. Precede a honra e prepara uma festa. Que nós venhamos celebrar a festa da humildade esse ano. Que o orgulho, a soberba, a justificativa, os milindres caiam por terra. Irmão, nessa casa não vamos ter filhos mimados, vamos ter filhos que vão receber mimo. Receber mimo é de Deus. Eu quis mimar a minha esposa, não é minha esposa, é mimada. Quem entende a diferença? Fiz um agrado. Não é que ela é a xaropeta que, ai, se não sei o quê. Ai, amorzinho, eu não posso pôr o pé no chão, lambe meu pé. Ai, você sorriu e cumprimentou o Beto. E quando você me cumprimentou, você não sorriu. Sabe? Isso não pode, a gente precisa amadurecer. Chegou alguém, agora pastor, você dá atenção para aquele que chegou novo. É claro. Eu preciso pegar a Bela no colo. Se eu pegar o Rogerinho no colo, dói minhas costas. Abraço, às vezes até pega um pouquinho o Rogerinho no colo e tal, mas não quer pegar no colo não, irmão. O Rogerinho tem que pegar no colo, 17 anos. Ele que pega eu no colo, hein? Ei, a gente não pode ter essa coisa de, nossa, você disse que é minha amiga, meu amigo, quando acabou o culto domingo, você foi conversar com aquele pessoal e nem veio falar comigo. Fala, ai, desculpa, que eu pensei que você tinha participado do mesmo culto que eu, me mata. Ai, dá vontade. Mas aí você não pode falar, eu falo aqui. Aí você fala a pessoa, assiste o culto de domingo, eu estava lá, assiste de novo. Deixa que o pastor se queima. Pronto, entendi. Agora, captei. Põe o tópico, por favor, presta atenção. Olha isso aqui. Entendimento renovado segundo a palavra nos fará entender que... É isso aí mesmo? Estou achando que pulou, hein? Subir o nível eu já falei, né? É isso mesmo, certinho. Que pertencer é melhor e maior do que ter. Não espere o pior para reconhecer isso. Aquele filho só reconheceu que o melhor que ele tinha era pertencer à família quando ele estava lá fora e não tinha nada. Pertencer é muito bom, gente. Ter coisas é bom, ganhar coisas é bom, mas pertencer é muito melhor. O que era mais vantajoso para aquele filho? Ter a herança ou pertencer à casa, à família? Pertencer à família, mas ele só percebeu isso quando ele ficou do lado de fora e percebeu que a herança não dura para sempre. Ei, o filho mimado desperdiçador cai em si quando percebe que tem, com toda a redundância, tem prazo de validade, mas pertencer de verdade não tem prazo. Eu pertenço a Deus. Não é só o que eu tenho de Deus, não é só as bênçãos que Deus me dá, é que eu sou dele. Eu sou dele. É mais do que aquilo que Ele me dá, é Ele cuidando de mim, é Ele em mim, é Ele em nós. Melhor do que receber algumas bênçãos, é ser do abençoador. Ele cuida do todo, quem entende? E aí continua o texto, o verso 25 até o 32 diz assim, ó. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu música e dança. Perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar, o pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para que eu fosse festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Então, até inventa, porque fala só que ele viveu desregrado, não falou nada de... Mas ok. Aí diz aí, ó. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, pertence. E tudo que eu tenho é seu, pertence. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava como? Morto. E voltou à vida, estava perdido. E foi o que, igreja? Achado. Põe o tópico aí, por favor, que o tempo não me permite esticar mais. Cuidado com a crise de ciúme, inveja e o que mais? Comparação. Por que o carrinho dele é azul e o meu é amarelo? Brigamos por um cabrito, quando já é tudo nosso. Está brigando por cabrito. Eu não vou entrar no mérito, senão eu vou esticar demais a mensagem. O primogênito recebia parte dobrada, está na herança. O primogênito recebia parte dobrada na herança. Ele não toca nesse assunto.
Não é mensagem para hoje, depois você estuda para você ver. O primogênito recebia mais do que os outros irmãos. Além da unção, além da honra, além do tudo. E é o primogênito que está reclamando. Falando de um cabrito, quando é tudo dele. Quando a gente reclama do que a gente não tem, eu imagino Deus olhando e dizendo, olha o quanto eu tenho feito, olha quem eu tenho sido na tua vida. Vamos ser mais gratos, amém? Gálatas 4, versos 1 e 2, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó. Digo-vos, pois, ó, Revista Atualizada, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de quem? Do servo. Ainda que seja senhor de quanto? De tudo. Tem gente que possui tudo, mas a mentalidade, a postura, o comportamento é de servo. É a Almeida Revista Atualizada, por isso está errado aí. É igual de manhã, o pessoal da manhã não deixou anotado aí? Mentalidade de escravo. A gente precisa ser livre da mentalidade de escravo. Aquele filho que reclamou, falou para o pai, eu trabalho para o senhor e sou tratado como um escravo. Ele era tratado como escravo? Como é que você sabe? Eu preguei isso aqui mês passado. Por quê? Como que você sabe? Gente, pelo amor de Deus, ontem eu preguei numa igreja que eu não tinha pregado essa mensagem, na hora responderam. Eu preguei isso aqui em janeiro. Ele era tratado pelo pai como escravo? Vocês disseram que não. Como é que você sabe? Pela Bíblia. Porque o pai deu a parte dele na herança. Escravo recebe herança? Escravo tem parte em herança? Ele era tratado como escravo? Ele pediu herança para o pai? Não. Mesmo assim, recebeu. Mas a mentalidade dele é de escravo, porque ele é menino ainda. É tempo de amadurecer, para sair da mentalidade de escravo, sair da comparação. Posto que ele é senhor de tudo, o verso 2 diz, mas está sob tutores e curadores ao tempo pré-determinado pelo Pai. Eu creio, irmãos, esse é um tempo de maturidade dos céus sobre nós, para a gente acessar e assumir bênçãos e promessas que Deus tem reservado para nós. A Bíblia diz que tantas quantas promessas há de Deus para nós, elas são em Jesus o sim e por Ele, através dele o amém. E por que não se cumpriu ainda? Porque a gente vai sendo tratado no processo, para que Ele libere o sim. A gente é amadurecido em fé, para Ele executar o amém. Quem entende o que eu estou dizendo? Alguém aqui tem promessa de Deus? Deus está tratando o amadurecimento em você e em mim. Isso é processo para que a promessa se cumpra. Próximo tópico vai dizer assim, ó. Tem gente que vive tomando posse. Ah, eu tomei posse do cabrito. Ah, hoje eu tomei posse do cabrito. Ganhando cabritos. Mas não se sente o quê? Filho. Não se realiza plenamente porque não tem senso de pertencimento. Diga, eu pertenço ao povo de Deus, à família de Deus. Agora eu vou aproveitar, a família de Cristo. Não é sobre o que eu ganhei. Ah não, sabe o que é, pastor? Eu fui visitar uma igreja, me deram uma barra de chocolate, aqui me deram um bombom. Tá jóia, irmão, não estamos disputando quem dá mais. O que a gente está procurando é ser uma igreja que um pertence ao outro, ao corpo, ao organismo vivo. E a gente se apoia, a gente erra, acerta, mas a gente se abraça e avança amando Jesus. Pertencimento. Pertencimento. Eu me senti pertencendo. Eu me senti amado, eu me senti inserido. Aconteceu uma situação com uma mãe, com uma criança aqui na igreja em determinada ocasião, e a pastora Angélica percebeu, e a lindinha ligeira como ela é, foi lá e preparou um texto e mandou: mãe, eu queria dizer que você é uma guerreira, e que isso são fases, e crianças e tudo mais, e pá, mas não sinta, e olha, Deus recebe o seu culto nessa fase, até que a criança vai crescendo, vai amadurecendo, isso é normal. Quantos cultos, eu lembro em Campinas, linda, que aconteceu ano passado, a pastora estava lá com a Bela pequenininha no colo, e às vezes estava lá querendo ouvir a ministração, aí tinha que sair, voltar e tudo aquela coisa e tal, porque aqui ainda às vezes alguém vem e se oferece para pegar a Bela e tudo mais e tal, mas em outros lugares nem sempre é assim, e aí ela sai, e de repente veio uma irmã, que ela nem falou: olha, eu queria te entregar uma oferta, e deu uma oferta para a pastora, falando nisso, filho, você precisa ir lá em Campinas mais vezes com a Bela no colo. Aí fala assim: eu queria te dar essa oferta, porque eu sou mãe, tenho tantos filhos e eu sei o que é esse desafio, de você estar no culto, e estar criança e ter que sair, ter isso, aquilo outro, tal, e eu queria semear na sua vida, e que Deus te abençoe, parabéns, e glória a Deus, e não sei o quê. Acho que até orou por você, não foi? Foi isso? Ou você que orou por ela? Deu a oferta, e você que orou, abençoando, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos,
A pastora mandou uma mensagem para essa irmã. A irmã falou: pastora, muito obrigado. Eu me senti amada, não foi? Me senti acolhida, eu me senti... E é isso. Irmãos, em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja conhecida por esse DNA. Graças a Deus, palavra que não falta. A gente anda no temor de Deus. Agora, vamos ser conhecidos como uma igreja que acolhe. Eu não estou dizendo que não seja, mas vamos ser conhecidos como uma igreja que... Quem chegou é acolhido, é abraçado. Quem chegou se sente pertencente. Isso não é slogan, uma família para pertencer, tem que ser uma realidade vivida. O que é acolher? Qual é a dor do meu irmão? É tal dor. Eu posso ajudar? Por exemplo, a dor da Luísa. Vem aqui, Luísa, rapidinho. Ó, eu vou ajudar a sarar uma dor da Luísa agora. Nós estamos em 2026, já melhorou muito. Ó, bichinha já ligeira. Sobe aqui, Luísa. Pronto. Dá um glória a Deus aí. Não, o pessoal ouvir, vai. Pronto. Uma das dores da Luísa era a timidez. Acabei de ajudá-la a vencer. Obrigado, Lu. Pode sentar, Deus te abençoe. A dor da Luísa, gente, ano passado ela orou a Deus que ela queria se lançar mais na obra e se aproximar da gente. A gente, sem saber, trouxe ela para perto e a coisa foi acontecendo. E às vezes a dor da Luísa é a timidez. Ela é uma bênção, menina de Deus. Pensa devocional, quando a gente vai pegar os devocionais dela e comprometida com Jesus. Mas ela é na dela. Se você descuidar, irmão, ela entra, sai 18 vezes na sua frente, você não ouve a voz dela, nem percebe que ela existiu ali. Ela ministra para as crianças ouvem pelo Espírito, não ouvem a voz dela, mas se comportam e saem cheios de fé. E agora, uma das coisas para 2026 da Luísa é: eu também vou cantar, não vou só tocar bateria, porque na bateria eu estou escondido na cabine e ninguém está me vendo, eu quero que me veja. Não foi isso que ela pensou, eu acho, mas Deus está colocando ela na linha de frente. E o que é fazer a pessoa sentir pertencente? Isso aqui é a sua dor? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E em cada tempo a gente vai procurando sanar uma necessidade, uma dor. Quem entende o que eu estou dizendo? Você já reparou ao teu redor se tem alguém que precisa de uma carona? E um dia pelo menos você pode oferecer essa carona? Agora, você que recebe carona, não seja o chato folgado que pensa que quem te deu carona um dia agora... Livre! É bom ser livre. Acabou. Gente, acabei de liberar 18 atendimentos no primeiro semestre. Sabe o que é, pastor? Fulano nunca mais ofereceu carona. Ofereceu uma vez, eu não sei, eu não fiz nada no carro. Se alguém fez, não fui eu. Quem fez está com a mão amarela. Ei, sabe? A gente precisa olhar ao nosso redor. Como que eu posso servir meu irmão? Como eu posso ajudar? Ajudei. Agora eu recebi ajuda. Fulano me entregou uma cesta básica esse mês. Chegou outro mês, cadê a cesta básica? Que cesta básica? Irmão, você não se ofende não, mas Deus tocou meu coração para te dar uma semente aqui de R$100. Está me chamando de pobre miserável? Se ele não quiser receber, pode dar para mim. Eu não me ofendo. Eu não vou me sentir chamado de pobre miserável. Mais alguém? Eu vou ficar envergonhado e constrangido. Eu falei aqui no coisa, mas já estou morrendo de vergonha. Mas tem um monte de gente que vai receber. Eu também recebo bem, fico com vergonha na hora, mas fico feliz depois. Tá tudo bem. Aí, no outro mês a pessoa fala: e aí, fulano, não vai dar o 100zão, não? Ei, gente, tá dando para entender? Parece coisa boba, irmãos, mas lidar com gente é sobre isso. Isso acontece na igreja, isso acontece no casamento, isso acontece no trabalho, isso acontece na família. Acontece ou não acontece? E nós somos maduros, estamos avançando. Nós vamos ser livres dessas coisas. Então, tem gente que vive tomando posse, ganhando cabrito, mas não sente filho. Não se realiza plenamente porque não tem senso de pertencimento. Próximo tópico, por favor, para a gente finalizar. Metanoia, quem está nessa visão em fevereiro? Sem ela, filhos vivem como bastardos. Livres vivem como escravos. Eu não sou bastardo, você pode dizer isso? Não, pastor, mas eu cresci dentro... Você não é bastardo, você é filho de Deus. Mas alguém me rejeitou, alguém isso, ou eu fui gerado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o sacrifício de Jesus não foi em vão. Então não torne nula a graça de Deus, o favor de Deus que te alcançou. Não menospreze o sacrifício do Altíssimo para olhar para alguém e dizer: você não é bastardo, você é filho amado do meu coração, e eu paguei por isso. Eu sacrifiquei o meu unigênito para você não carregar sobre si o peso da bastardia. Você pode ter sido, você pode até dizer que é um ex-bastardo, mas agora você é um filho amado do Pai, que sacrificou o unigênito para ter você à mesa, para ter você habitando com Ele nos lugares celestiais. Eu e você somos filhos e não bastardos, somos livres e não escravos. Mas aceite isso na sua mente, porque não foi difícil Deus tirar o povo hebreu do Egito. Difícil foi tirar o Egito de dentro do povo hebreu.
Não foi difícil mudar a geografia daquele povo. O que deu trabalho foi 40 anos trabalhando a mentalidade. Se a nossa mentalidade mudar, os nossos acessos sobem. E eu creio que esse ano subir muitos acessos na nossa vida. Muda a mentalidade, que Deus já mudou a geografia. O calendário também mudou. E para finalizar, põe aí, tem mais 2 tópicos. A religiosidade e a comparação fazem filhos o quê? Brigarem. Cai nessa não. E mendigar pelo cabrito, ficando de fora da festa dos filhos. A festa é para os filhos, mas tem filho brigando por causa de religiosidade. Aí fica um que não vai na igreja. Hoje eu dei um exemplo de eu falo, vou sair. E por fim saíram as 2 famílias. Um está andando armado no tráfico. Tá? E eu mando mensagem, Jesus chama o pastor, ora pela gente que o negócio está tenso aqui. Como é que você quer que eu ore? Pra você matar a polícia? E os outros estão tudo, cada um vivendo de um jeito. Tudo. Porque colocaram os olhos no cabrito. Tira os olhos do cabrito. Pode custar muito caro. Eu vi jovens se perdendo porque os pais se comportaram como mimados. Eu vi muitos jovens não amadurecerem porque não vê maturidade nos pais. Meus filhos não são protegidinhos não. Eles são cuidados, amados, protegidos. Protegido é diferente de protegidinho. Protegidinho é aquele que não pode... Não. Agora é óbvio, não vem passar do limite. O mesmo limite que é com o filho do outro é com o meu filho. Igual. Amém? Esse amém não valeu, mas tá bom. A religiosidade e a comparação fazem filho brigar, mendigar ficando fora da festa dos filhos. E, para finalizar, chega! O que eu falei? De brigar por cabritos. Somos filhos, uma igreja, uma família de filhos e não de cabriteiros. Pastor, não existe essa palavra, eu inventei. Inventar a palavra não é errado, não é nem contra a ortografia. Errado é você errar a palavra. Então, não somos uma igreja, uma família de cabriteiros, amém? Ai, porque essa benção era minha, você pegou minha benção. Eu vou dar só um exemplo. Eu já vi moça brigar com a amiga por causa do rapazinho. Às vezes foi livramento que Deus te deu, hein? Você tinha que agradecer, ainda bem que ela levou. Não sabe o B.O. que ela está arrumando. Ei, não somos cabriteiros, amém? Amadureça e desfrute do melhor de Deus, porque o pai tem o melhor para os filhos. Chega de cabrito, se posicione, porque a mesa é para você, você é herdeiro em Cristo Jesus. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus.